Terminou ainda agora em São Januário, né, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo Vasco e Sport de Recife. Vamos falar sobre o jogo? Bom, gente, o Vasco da Gama começou o jogo sendo dominado pelo Sport de Recife. Ali até os 30 minutos do primeiro tempo, o Sport de Recife foi dono do jogo, teve o domínio, né? Marcou melhor, teve mais posse de bola, teve chances de gol. O Vasco também teve, mas o Sport estava melhor. Até que aos 31 minutos houve uma linha de passe dentro da área do Sport e o Veguete concluiu livre na grande área, fazendo o Vasco da Gama 1, Sport 0. Aí o Sport deu uma murchada, né? E o Vasco começou a ficar melhor. E aos 40 minutos o Veguete de cabeça dentro da área também fez 2-0 para o Vasco. E assim terminou o primeiro tempo. Vasco da Gama 2, Sport 0, né? Bom, começou o segundo tempo, o Sport veio para cima, pressionou, dominou o jogo outra vez, né? Aos 9 minutos o Hugo Moura fez um gol contra, então ficou Vasco da Gama 2, Sport 1. Mas a partir dos 15 o Vasco retomou o controle do jogo e aí foi melhor, né? Tanto no ataque como nos contra-ataques também. Até que o Ryan, né, o mascarado cachaceiro, né, entrou numa bola da esquerda livre, né, fez o gol, 3-1 para o Vasco, mas ressaltando-se que esse até eu faria, né? Então, a vitória do Vasco acabou sendo justa, né? O Vasco venceu por 3-1 mesmo. O Vasco foi mais decisivo. Na hora que teve que matar o jogo, aproveitou as chances. O Sport não aproveitou. E teve domínio em uma boa parte do jogo, mas o Vasco foi realmente mais efetivo, mais eficaz, né? Então, esse é um resumo do jogo. Gente, eu não acabei o vídeo ainda, eu tenho que conversar com vocês, tá? E, por gentileza, agora é a hora do meu comercial. Like aqui nesse vídeo, por gentileza, like agora. Não deixe de dar o like agora, porque se você deixar para o final do vídeo você esquece. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, comente, né? E no final do vídeo eu vou falar sobre a descrição desse vídeo, tá? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: antes do jogo, foi feita uma linda homenagem ao Roberto Dinamite, né? Porque o Roberto Dinamite amanhã faria 71 anos de idade, né? E foi uma linda homenagem ao maior ídolo do nosso clube, né? Mostrou um depoimento do Roberto Dinamite no telão, aquele sorriso dele maravilhoso, né? Que sorriso tinha o Roberto Dinamite, né? E o Roberto Dinamite é tudo de bom. Eu vou falar sobre ele ainda nesse vídeo, né? Mas outra coisa, o time do Sport é um time bom, é um time muito bem armado, é um time que durante boa parte do jogo esteve melhor que o Vasco. Então é um time bem organizado, bem estruturado. Não tem levado sorte aí nos resultados, mas é time que é difícil de ser batido. Foi bem difícil para o Vasco, embora tenha vencido por 2 gols de diferença, mas foi bem difícil para o Vasco, tá? É, Outra coisa que eu quero dizer aqui é que o Vasco fica naquela esfinge, né? Naquele mistério, né? É, Afinal, o Fábio Carille vai se sustentar ou não? Porque em alguns jogos o Vasco vai bem, em outros jogos o Vasco vai mal, né? E quer dizer, o Fernando Diniz não vai ficar dando sopa no mercado para sempre, né? Então, quer dizer, se quer trocar, troca agora, né? Porque senão corre o risco de perder o Fernando Diniz, né? Eu acho que um outro técnico muito bom para o Vasco era o Abel Ferreira do Palmeiras, né? Porque o Vasco não tem uma qualidade de elenco tão boa, então precisa ter uma defesa muito bem estruturada, e o Abel Ferreira é especialista nisso, né? Mas ele sair no meio da temporada do Palmeiras pro Vasco, eu acho que infelizmente não rola, né? Mas ficar com o Carille, eu acho que é um atraso de vida, né? Até porque no jogo de hoje, na maior parte do jogo, o Vasco foi dominado e isso diz muita coisa. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todas, obrigado a todos, obrigado a
todos, né? E por gentileza, de novo, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente. E na descrição desse vídeo eu tenho aqui 4 trabalhos escritos que eu estou comercializando por um preço bem camarada. Um é uma apostila de administração, porque eu fui professor de administração durante muitos e muitos anos, né? Outra é sobre o sistema eleitoral e sistema partidário, um trabalho sobre isso, né? O terceiro é uma proposta de calendário para o futebol brasileiro. E o quarto é, sim, sobre ele, que eu já falei, o Roberto Dinamite, um livro, um e-book que eu escrevi sobre o Roberto Dinamite e meu maior ídolo no futebol. Então, se você tiver interesse, vai aí na descrição do vídeo e ali tem mais detalhes. Então, você pode fazer contato comigo se for de ter interesse. Mais uma vez, muito obrigado.